Sempre que essa criatura aparece, a mesma pergunta volta a circular pelo mundo. Coincidência? Ou será um aviso, hein? Conhecido há séculos como o peixe do apocalipse, ele acaba de aparecer na costa da Califórnia mais uma vez. Mas o que a ciência realmente diz sobre isso? E por que esses registros estão aumentando agora? Peixe do apocalipse, peixe do juízo final, peixe remo, dentre outros nomes, este é um peixe abissal extremamente incomum, que geralmente só é encontrado em águas entre cerca de 200 e 1.000 metros de profundidade. Justamente por isso, é tão raro e assustador quando ele é encontrado na superfície, principalmente pelo fato de que só na Califórnia já houve registros dele em 2024, 2025 e agora, logo nos primeiros dias de 2026. Será que é porque ele é chegado no clima da Califórnia, aquelas praias paradisíacas, ou há algo mais por trás disso? Além da sua fama de apocalíptico, a própria aparência do bicho já é assustadora. Para começar, ele tem um corpo super alongado, podendo facilmente passar os 9 metros de comprimento, parecendo uma grande fita, sem escamas e com manchas escuras. Isso tudo faz dele um dos peixes ósseos mais longos do mundo. Ou seja, são 9 metros de comprimento de puro osso. Quando ele foi encontrado na Califórnia, lá no final de 2024, os pesquisadores encontraram um exemplar dele morto na praia, com quase 3 metros de comprimento. Por viver apenas lá no fundo do mar, essa foi uma grande oportunidade para estudarem um peixe tão raro e entenderem melhor como ele se comporta. Na época, o responsável por analisá-lo, Ben Frabel, gerente da coleção de vertebrados marinhos do Instituto de Oceanografia Scripps. Em declaração, ele disse: "Coletamos amostras e guardamos o espécime, aguardando estudos adicionais e preservação final da coleção de vertebrados marinhos." Assim como o peixe remo anterior, este espécime e as amostras coletadas dele poderão nos dizer muito sobre a biologia, a anatomia, a genômica e o ciclo de vida dos peixes remo. Isso foi lá em 2024, mas agora, nos primeiros dias de 2026, o mergulhador Ted Judah avistou outro peixe estranhíssimo e muito parecido na Califórnia, só que com enorme diferença de agora tratar-se de um exemplar vivo. O encontro inesperado aconteceu enquanto ele mergulhava na praia de Maccabee, em Monterey. No momento em que ele entrou na água, ele viu um peixe extremamente diferente de tudo que ele já havia visto antes. E, é claro, ele correu para fotografá-lo. Se você reparar bem e comparar com as imagens anteriores do peixe remo, vai notar que há algumas diferenças. Isso porque, apesar de Ted Judah inicialmente ter achado que esse era um dos famosos peixes do apocalipse, na verdade ele se deparou com outro exemplar igualmente bizarro. O que ele viu e fotografou foi um peixe rei do salmão, que também é uma espécie abissal, dificilmente de ser encontrada em águas da superfície e que pode atingir a altura de um ser humano. Isso é pequenininho perto do apocalipse, né? Quem deu o nome a esse peixe foram os Makah, um povo indígena do Noroeste Pacífico, que acreditavam que o rei do salmão iria guiar todos os salmões de volta aos seus locais de desova. Apesar de não ser o peixe do juízo final, isso em nada desanimou o mergulhador Ted Judah, que aproveitou a oportunidade não apenas para fotografá-lo, mas também para nadar ao lado dele. Poder nadar assim, lado a lado com uma criatura abissal, certamente foi uma experiência única. Em suas palavras, ele disse que meu olhar foi atraído por uma coisa ondulante, semelhante a uma lâmina de faca prateada, com mais de 20 centímetros de comprimento, movendo-se paralelamente à costa numa profundidade de cerca de uns 5 metros. Ele e sua esposa acabaram mergulhando para fotografar e nadar com o rei do salmão, mas afirmam que não ficaram muito tempo por ali, para não incomodá-lo demais. Dessa vez, ao que tudo indica, não foi um peixe do juízo final que retornou à Califórnia, mas e quanto aos que estavam por ali em 2024 e 2025?
Você sabe dizer por que eles possuem essa fama de fim do mundo? Bom, eu conto tudo para você. Tudo começou lá no Japão. No Japão, esse peixe está associado a uma figura chamada de Ryugu no Tsukai, que em tradução livre seria algo como mensageiro do palácio do deus dragão. Nome pomposo, hein? De acordo com as lendas locais, o Ryugu é o palácio submarino do deus dragão do mar, uma poderosa entidade mitológica ligada aos oceanos, às marés e aos fenômenos naturais. O deus dragão, conhecido como Ryujin, não é uma criatura maligna, mas sim poderosa e imprevisível, justamente como o próprio mar. Mas tá bom, onde entra, André, o peixe-remo nessa história? Justamente por viver em profundezas abissais e raramente ser visto. Ele passou a ser interpretado como um mensageiro desse mundo invisível. A lenda diz que quando ele sobe até a superfície, ou até mesmo quando ele encalha, é porque há algo de muito errado nas profundezas do mar. E é justamente esse algo de errado que deu origem a todas as lendas sobre ele ao longo dos séculos. Isso pode significar uma movimentação anormal no fundo do mar, um desequilíbrio espiritual do oceano, ou até mesmo o aviso de que um grande evento natural, como terremotos e tsunamis, está prestes a acontecer. É importante deixar claro que nenhuma dessas lendas fala especificamente sobre um fim do mundo. É mais um mau presságio, um aviso de que algo ruim pode acontecer. Com o tempo, esse mito foi se popularizando, principalmente quando os pescadores japoneses que viviam observando os mares com extrema atenção acabavam se deparando com um desses peixes. Mas a coisa ficou mais assustadora em março de 2011, quando o Japão foi atingido por um mega terremoto de magnitude 9, o mais forte já registrado no país e com certeza um dos piores do mundo. O terremoto provocou um tsunami gigantesca, com ondas ultrapassando a 10 metros de altura, sendo que a força da água foi suficiente para arrastar casas, veículos e tudo mais. Foram quase 20 mil mortos, além de milhares de desaparecidos. E, para piorar, a usina nuclear de Fukushima ainda foi atingida. O tsunami foi tão poderoso, para você ter uma ideia, que acabou inundando toda a usina, desativando seus sistemas de resfriamento, provocando derretimento em vários reatores e causando explosões controladas para aliviar a pressão interna. Esse acidente foi classificado como nível 7 na escala internacional de eventos nucleares, que é o nível mais alto que há, equivalente ao acidente de Chernobyl. Essa foi uma das catástrofes naturais mais caras da história da humanidade. E adivinha só, o peixe-remo foi avistado na região. A maioria dos relatos foi retrospectivo, ou seja, as pessoas só lembraram de ter visto esse peixe depois que o desastre já havia acontecido. No final, é impossível traçar uma correlação entre esses avistamentos e o tsunami, o que acaba servindo apenas para alimentar ainda mais o folclore japonês. Mas você sabia que, até mesmo fora do Japão e em outras culturas ao redor do mundo, esse peixe também possui fama? Olha só, lá no norte da Europa, antes mesmo do peixe-remo ser primeiramente descrito cientificamente, o que aconteceu apenas no século XVIII, os pescadores já falavam sobre serpentes gigantes do mar. E atualmente, muitos historiadores acreditam que esses relatos foram influenciados justamente por avistamentos desse peixe. Imagine só, pescadores da Idade Média vendo um peixe no mar com mais de 9 metros de comprimento, você já queria pensar o quê? Né? Já no sul da Europa, no Mediterrâneo, a coisa era diferente, pois por ali os peixes estranhos eram vistos como uma espécie de desequilíbrio natural, sendo que o pensamento era: o que vive no fundo não deveria subir. Sempre que um peixe assim era avistado, os pescadores o interpretavam como um sinal de naufrágio iminente. Mas, se nós deixarmos as lendas e o folclore local um pouco de lado, o que a ciência diz sobre esses avistamentos de criaturas que deveriam viver apenas no fundo do oceano? Bem, para começar, a ciência trabalha com hipóteses complementares, ou seja,
Não há nenhuma única explicação, mas sim um conjunto delas. Em 2024, quando o peixe do Apocalipse foi avistado nas praias da Califórnia, Ben Frebel disse: pode ter a ver com mudanças nas condições oceânicas ou com o aumento do número de peixes remo ao largo da nossa costa. Muitos pesquisadores sugeriram isso como uma possível explicação para o encalhe de peixes de águas profundas nas praias. Ou seja, uma das explicações possíveis tem a ver com alterações ambientais profundas, as quais podem ir desde mudanças químicas nas águas profundas, redução de oxigênio ou perturbações acústicas. É como se a coisa lá embaixo não estivesse indo muito bem, então obrigasse esses peixes abissais a subirem um pouco procurando um ambiente melhor para viver, mais ou menos como a gente faz, né? Além disso, outra hipótese também aceita, até mais comum entre os biólogos marinhos, é que quando as criaturas abissais sobem para a superfície, isso significa que eles estão feridos, doentes ou com uma morte iminente. Isso explicaria por que a grande maioria dos peixes remos que são avistados nas superfícies estão sempre mortos. Como dito antes, nenhuma dessas hipóteses desqualifica a outra, sendo que o mais provável é que todas elas ocorram em conjunto. Tudo o que nós sabemos é que, no final, o peixe do Apocalipse acabou recebendo um nome muito mais dramático do que ele realmente é, e aposto que você esperava isso, né? Até mesmo nas lendas e folclores antigos, ele era um mensageiro, não necessariamente alguém que trazia a destruição consigo. Tá, apesar do que ocorreu no Japão em 2011 e da coincidência que foi, não há motivo para acreditarmos que esse peixe possa representar algo além do que o susto de avistar um quando você está mergulhando.